Boa noite. Agora nós vamos dar início à nossa entrevista com o gestor para sabermos qual é a função do gestor e a posição do mesmo com relação a treinamento e desenvolvimento. O entrevistado da noite será Maíso Dias, sócio-diretor da Diálogos Consultoria. Maíso é mestre em administração pela Universidade de Fortaleza, pós-graduado em gerência de marketing pela Universidade Estadual do Ceará, graduado em ciências contábeis pela Universidade Católica de Pernambuco, escreveu o livro Sustentabilidade das Organizações Sem Fins Lucrativos pela editora Prêmios. Atualmente leciona no curso de administração da Faculdade 7 de Setembro a disciplina de empreendedorismo e consultoria organizacional, atuando também como coordenador tutor do Birô Empreendedor da faculdade. Leciona no curso de pós-graduação da Faculdade 7 de Setembro com as disciplinas Mudança Organizacional e Empreendedorismo. Atualmente é consultor e sócio-diretor da Diálogos Consultoria. Vamos lá. Boa noite, gente. Eu estou aqui com Maíso Dias, sócio-diretor da Diálogos Consultoria, e ele vai nos dar aqui um pouco da visão temática do gestor com relação a treinamento e desenvolvimento. Boa noite, Maíso. Boa noite, Thaís. Maíso, a primeira pergunta que nós temos aqui está relacionada ao treinamento. Tendo em vista que o treinamento é algo presente e voltado para situações que necessitem de um aprimoramento rápido, na sua visão como gestor, qual é a importância do treinamento em organização? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço desde já o convite e participo com muito prazer aqui para a Thaís e para essa instituição referência aqui no estado do Ceará e no Brasil. Eu, como gestor, hoje considero que a área de treinamento e desenvolvimento, o nome em si ele já explica e já diz qual será a essência, é capacitar hoje o funcionário, o colaborador, para que ele desenvolva bem o seu trabalho, e ele produzindo bem o seu trabalho, consequentemente ele vai gostar do que ele está fazendo e a empresa ela vai ter benefícios desse resultado, dessa performance. E eu acredito que como gestor, a empresa ela tem que ter um investimento, financeiramente falando, dessa capacitação, desse treinamento para a sua equipe. Muito bem, vamos para a segunda pergunta. O treinamento, ele é o processo mais adequado para desenvolver pessoas? É um dos. Acredito que uma avaliação, dando um feedback individual para cada funcionário, seria um tipo também de avaliação. Mas o treinamento ele deve ser contínuo, não de forma pontual. Então eu acredito que é uma das formas e de forma contínua. A gente aprende hoje na gestão, especialmente na administração, que as empresas hoje elas têm que trabalhar de forma efetiva. Seria isso, é você trabalhar hoje de forma eficiente, utilizando bem os recursos que a empresa utiliza e disponibiliza. Uma empresa ela tem que ser eficaz, ela tem que utilizar bem desses recursos para atingir um objetivo, como um planejamento estratégico, como um objetivo, um foco. E a empresa tem que ser efetiva, ela tem que ser eficiente, eficaz e efetiva, que é justamente você dar continuidade ao que está sendo desenvolvido, que é o que as empresas pecam hoje. Então, sem dúvida, o treinamento ele tem que ser contínuo, por ele ter que dar continuidade na gestão. Certo. E na visão do gestor, qual pode ser a contribuição desse gestor no momento de identificar as necessidades para a aplicação de um treinamento? Como é que ele pode contribuir? Legal, boa pergunta. O gestor hoje ele tem que ter essa habilidade de identificar as reais necessidades para cada público que ele vai estar conduzindo. Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe de vendas, eu não posso generalizar um treinamento para todos da equipe de vendas. Por quê? Porque cada vendedor ele tem o seu perfil. Então, a ideia é que o gestor ele identifique qual perfil é aquele funcionário e para cada perfil quais as necessidades do treinamento. E por isso que na área de treinamento e de desenvolvimento existe uma metodologia que é justamente a LNT, que é o levantamento de necessidade de treinamento. Então você vai ter que elaborar quais são essas necessidades para você desenvolver o treinamento específico para aquela necessidade daquele colaborador. Certo, e apesar de você ser gestor, você também é um consultor. Então, assim, o que nós gostaríamos de saber é se você já aplicou algum treinamento como consultor ou como gestor. Já sim, eu tenho hoje 15 anos já na área de consultoria e de facilitação em empresas. Então, sem dúvida, já desenvolvi já muitos treinamentos, muitos também feedbacks e
isso muito bem fundamentado com o levantamento de necessidade de treinamento. E eu acredito também, Thaís, acredito não, tenho certeza, né, já com essa experiência que a gente tem em treinamento, eu percebo o seguinte, que as pessoas, aí eu utilizo bem uma frase que não é minha, é de um guru na área de aprendizagem organizacional, que é o Peter Senge. O Peter Senge, ele fala que as pessoas elas não resistem a mudanças, e sim a ser mudadas. Significa isso, que numa mudança organizacional, um treinamento de forma pontual não vai resolver. Você vai ter que identificar essas necessidades, como a gente já falou anteriormente, e contextualizar essa mudança para o funcionário, explicando quais são essas mudanças, quais são os benefícios que essas mudanças vão proporcionar à vida profissional e pessoal desse funcionário e fazer com que ele entenda essa mudança. Aí sim, o treinamento ele vai ser mais efetivo. Certo, muito bem. Agora vamos para a segunda etapa, que é a do desenvolvimento. Na visão do gestor, o treinamento e o desenvolvimento podem ser considerados estratégicos em uma organização? Eles devem ser estratégicos. Quando a gente estuda hoje planejamento estratégico, tem uma área do Balance Scorecard, que é uma área hoje que a gente conduz planejamento estratégico. Existe um objetivo estratégico que é específico para o treinamento e desenvolvimento. Então, sem dúvida, tem que ser feito esse trabalho de forma estratégica. Certo, vamos agora para a última pergunta, né? Assim como um administrador, um gestor de RH, ele é responsável por identificar a necessidade de treinamento e desenvolvimento na empresa. Como o gestor poderia auxiliar esse profissional de RH nessa função de identificação? Eu acredito que, assim, como a gente falou agora na parte estratégica, começaria dessa conscientização estratégica que o gestor precisa entender, qual o propósito que a organização tem hoje e qual é a visão do futuro que ela tem para ser atingida. Então, começaria daí para que a área de treinamento ela pudesse dar apoio a esse objetivo estratégico. Outro ponto que eu considero também relevante nessa formação do gestor é na capacitação de mensuração de resultados. Então, a área de treinamento e de desenvolvimento é tão importante como qualquer outra área que muitos já começam a mensurar e a gerar resultados. Você tem que ter a mensuração de indicadores para mensurar o resultado e a performance daquela área. Então, eu acredito que seria essa dica que eu dou na formação do gestor. O conhecimento de indicadores. Conhecimento esse que não basta só de entender de números, e sim interpretá-los para que esses números eles gerem realmente resultados, que a empresa ela atinja sua performance e seus objetivos. Muito bem, eu agradeço a participação e encerramos aqui a nossa apresentação. Obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte a todos.